Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de nós, amém? Muito bem, nós temos exposto o Evangelho de João e hoje, não de uma forma diferente, nós vamos dar continuidade àquele grande debate que Jesus está passando com aqueles judeus e eles questionando a questão da sua natureza divina, falando coisas pesadas, coisas difíceis para Cristo Jesus. Então nós vamos dar continuidade nessa exposição, aonde de uma forma definitiva, Cristo ele vai deixar de forma muito concreta, Ele é o grande eu sou, e esses homens de alguma maneira vão tentar atacar a Cristo, mas como nós sabemos, eles não vão conseguir e vão falhar miseravelmente na sua missão. Então, abram por favor as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos discorrer do verso 48 ao verso 59. Evangelho de João, capítulo 8, do verso 48 ao 59. E hoje, com a graça de Cristo, nós encerramos o capítulo 8 e na próxima oportunidade iniciaremos o 9. Assim diz a Sagrada Escritura: Samaritano endemoniado, responderam os líderes judeus, não temos dito desde o início que está possuído por demônio? Não tenho em mim demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória, há quem a procure para mim, e Ele é o juiz. Eu lhes digo a verdade, quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Os líderes judeus disseram: agora sabemos que você está possuído por demônio. Até Abraão e os profetas morreram, mas você diz que quem obedecer ao meu ensino jamais morrerá? Por acaso você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu, assim como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria. Mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem: Ele é nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda, e ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então apanharam as pedras para atirarem Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações e que por essa palavra nós sejamos fortalecidos, encorajados e salvos pela graça de Cristo Jesus. Amém? Vocês já repararam que nós somos questionados por várias e várias coisas na nossa vida? Eu nunca vi um povo tão bom igual a gente para questionar as pessoas. Nós somos questionados em tudo. Nós somos questionados sobre a profissão que nós escolhemos. Mas, professor, com tanta coisa para você escolher, você foi escolher logo ser um professor? Logo vai estar batendo litro, vai ficar doidinho da cabeça. Somos questionados por isso. Vendedor de peça de carro, meu filho, você podia ter estudado um pouquinho mais, podia ter uma coisa melhor para a sua vida. Nós somos questionados por isso. Nós somos questionados sobre a nossa capacidade de ser fitness. A pessoa olha para você e fala assim: mas a vida inteira você foi um balão e agora você está querendo ser fitness? Fininho? Como é que pode um negócio desse? Nós somos questionados sobre a opção de carro que nós escolhemos. Um carro azul. Meu Deus do céu, arrumou outro casamento, nunca vai vender. Nós somos questionados em quase tudo da nossa vida. Nós somos questionados pelo modelo, pelo tamanho da casa que nós escolhemos. Mas uma casa com 5 quartos, não faz sentido um negócio desse. É só 2 pessoas, para que uma casa tão grande? Não faz sentido. E eu sei que na sua cabeça deve estar pensando o seguinte: vontade de olhar para esse infeliz e falar: rapaz, vai cuidar da sua vida, deixa eu em paz. Mas nós somos questionados por várias e várias coisas da nossa vida. Nós somos questionados pelos ministérios que nós desenvolvemos na igreja. Às vezes a pessoa olha para você e fala assim: mas com tanta coisa para fazer, você pegou logo o ministério da limpeza? Que infelicidade. Podia ter pegado outra coisa mais visível, algo que aparentasse mais talvez na igreja. E nós somos questionados por várias e várias coisas, em praticamente quase tudo na nossa vida nós somos questionados. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vamos ver que com Jesus não foi diferente. Jesus, ele foi questionado sobre a sua natureza divina, sobre a sua filiação a Deus, aonde esses homens de alguma maneira questionavam a autoridade de Cristo.
Cristo, questionavam se realmente, de fato, ele era esse Messias, ele era esse Deus a qual ele tanto alegava, e eles faziam vários questionamentos. Jesus então, ele vai provar para esses homens que ele é Deus, e que nele reside toda a autoridade para perdão de pecados e a vida eterna. Mas adivinha, ainda assim, ele vai ser desprezado por esses judeus. Ainda assim, ele vai ser negado. Olhe comigo aqui o que diz o versículo 48. Esses homens dizem o seguinte: samaritano endemoniado, responderam os líderes judeus, não temos dito que desde o início está possuído por demônio? Depois de Jesus dar um verdadeiro sabão nesses camaradas na mensagem nossa passada, ao qual nós estávamos fazendo a exposição, aonde ele aponta para eles e diz: olha, vocês não são filhos de Abraão como vocês estão dizendo ser. Vocês não são, na verdade, vocês são filhos de Satanás. O que eles decidem fazer? Eles decidem levantar um questionamento agora sobre a legitimidade celestial de Cristo. Eles vão começar a questionar: será que o Senhor realmente é esse Deus que está dizendo que é? Será que o Senhor realmente é esse filho de Davi? E eles começam a fazer esse questionamento. Eles vão começar dizendo: olha, o Senhor, na verdade, é um samaritano endemoniado. O Senhor não é quem você diz ser. Mas é interessante esse termo que eles usam, né? Samaritano endemoniado. Mas por que samaritano endemoniado? Porque para os judeus, samaritanos, eles não eram considerados judeus puros, legítimos, mas era como se fosse uma segunda classe daqueles judeus. Ou seja, quando eles estão chamando Jesus Cristo de samaritano, eles estão dizendo que Cristo, ele não é um legítimo judeu, ele não é puro, ele não vem da linhagem sagrada como predizia o Antigo Testamento, que afirmava que o Messias viria da linhagem de Davi. Eles estão dizendo: você não é puro, você não é esse verdadeiro, você é um falso no meio dos verdadeiros. E eu tenho algo para acrescentar. Eles falam assim, ó: e todo o poder que você demonstrou, tudo o que você fez, nunca proveio de Deus. Na verdade, todos os sinais que o Senhor realizou aqui, é porque você está sendo possuído e usado por demônios. É Satanás que tem concedido o poder. É isso que eles estão dizendo em relação a Cristo. Eles estão dizendo: você não é Deus, você não há nada que comprove nisso, e tudo o que você faz é porque Satanás está por detrás de você. É isso que estão dizendo do Cristo aqui nesse momento. E aqui nós começamos a perceber que quando os inimigos de Cristo, eles começam a ficar encurralados, porque a palavra que procede da boca de Deus está sendo traga por Cristo Jesus, eles começam a recorrer à blasfêmia, eles começam a abusar, a trazer palavras pesadas, a falar coisas que eles não deveriam falar para Cristo Jesus. Mas esses homens, eles continuam e insistem. Jesus então, no verso 49 até o verso 51, ele vai trazer uma resposta para esses homens. Ele vai dizer: olha, não tenho em mim demônio algum, disse Jesus. Pelo contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a procure para mim. Ele é juiz. Jesus, ele vai reafirmar a sua legitimidade como Filho de Deus, dizendo: olha, em mim não reside demônio. Muito pelo contrário, em mim não existe nada disso, pois o fato dele não ter honra em si mesmo, algo que ele sendo Deus, ele poderia ter essa honra em si, mas ele fala: olha, eu não tenho honra em mim mesmo. Isso já comprova que ele vai na contramão de tudo aquilo que uma pessoa que supostamente seria endemoniada estaria fazendo, porque aquele que realizaria sinais, ele com certeza ia querer toda a glória para quem? Para ele mesmo, para que chamasse atenção para ele, para que de alguma maneira as pessoas olhassem para ele e ele fosse o holofote daquela situação. Mas tudo o que Cristo faz, tudo o que ele realiza, é sempre evidenciando e sempre apontando o Pai. Ele fala: olha, em mim não tem glória, mas a glória está nele, está em Deus, está no Pai. Jesus, ele vai deixar muito claro que somente nele reside a autoridade para perdão de pecados e a vida eterna. Sabe por quê? Porque a sua palavra, tudo aquilo que ele fala, tudo aquilo que ele traz, tudo aquilo que ele vai expor para aqueles homens, é algo que vem da parte de Deus para ele. É algo que Deus coloca na sua vida para que ele pudesse estar falando. E é interessante que Jesus, ele também não vai deixar nós nos esquecermos. Ele diz: olha, e esse Deus,
a qual eu estou falando para vocês, não se esqueçam, Ele é juiz também. Ele não está deixando nada passar despercebido. Cada coisa, cada vírgula, tudo que vocês estão falando, cada questionamento, cada blasfêmia que vocês estão levantando contra mim, o Senhor está acompanhando, Ele está vendo, e vocês ainda terão de dar conta de tudo isso que está acontecendo. Só que aqueles judeus, eles não conseguiam entender a linguagem a qual Cristo usava. Eles não conseguiam compreender o Senhor e muito menos a promessa que Ele tinha em relação à vida eterna. Eles ficavam o tempo inteiro entendendo como se as coisas só fossem em relação a esse mundo a qual nós estamos. Eles não conseguiam entender que Jesus estava falando sobre a vida eterna. Eles pensavam que Jesus, o tempo inteiro, estava só falando sobre essa vida física que nós temos aqui. Mesmo que em capítulos anteriores, Jesus Cristo ele já tivesse deixado muito evidente, falando, olha, eu não estou falando sobre vida física, eu não estou falando sobre coisas palpáveis, eu estou falando sobre um reino que é eterno, sobre algo que transcende a nossa vida. Mas ainda assim, esses homens só entendiam em relação à vida física, somente a esse mundo a qual nós estamos. Biblicamente, nós sabemos que a morte ela é uma punição judicial pelo pecado. E Romanos capítulo 6, o versículo 23, nos deixa isso muito claro, nos deixa isso muito evidente. Nós sabemos disso, só que há uma exceção. Mas uma vez que Jesus, Ele morre pelo pecado do seu povo, uma vez que Cristo, Ele vai até aquela morte no Calvário, Ele faz aquele sacrifício, aqueles que pertencem a Ele, aqueles que estão ligados a Ele, aqueles que entregam sua vida a Cristo Jesus, esses estão livres da punição do pecado, porque Cristo, Ele sofre o castigo no lugar de cada um desses. E a grande pergunta que fica ecoando nos nossos corações numa noite como essa, como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está o nosso coração com Deus? Como é que está o nosso ser em relação à palavra que o Senhor tem nos falado essa noite? Será que realmente o nosso coração está entregue a Ele? Será que nós estamos isentos dessa punição que é o pecado sobre a nossa vida, que Ele vai nos lançar no inferno? Ou será que nós estamos como esses judeus, desprezando, blasfemando Cristo, deixando Ele para uma outra hora, como se esse mundo fosse aquilo mais importante a qual nós podemos nos agarrar e nos apegar? Que Deus nos abençoe para que nós não possamos ser esse tipo de pessoa, mas que nós possamos nos apegar com Cristo e ter a nossa salvação garantida. Mas aqueles homens, eles não param. Olhe comigo o verso 52 e o verso 53. Eles vão dizer: agora sabemos que você está possuído por demônio. Até Abraão e os profetas morreram. Mas você diz: quem obedecer a meu ensino jamais morrerá. Por acaso, você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu assim como os profetas. Quem você pensa que é? Olha a audácia desses homens com Cristo. Eles estão olhando para ele e estão dizendo: quem que o Senhor está pensando que é? Você está achando que você é alguma coisa para trazer um ensinamento, para poder levantar um questionamento, para falar algo como esse? Não. Jesus ele tem que ser duramente questionado por esses judeus. Não é porque a fala de Cristo é errada, não é porque a ação de Cristo é errada, mas é porque esses homens não tinham capacidade de interpretar direito aquilo que Cristo estava falando, porque eram carnais, eram pessoas que ainda não tinham seus olhos espirituais abertos, pessoas que estavam 100% focadas nesse mundo, na religiosidade, e Cristo está falando para eles sobre vida eterna, só entendem sobre mundo, só entendem sobre essas coisas que estão aqui, que são perecíveis, e ele tem que ser duramente questionado por esses homens, porque eles não conseguem fazer uma simples interpretação daquilo a qual Cristo está falando, porque eles entendiam, mais uma vez, como eu tinha dito, que Jesus Cristo está falando em relação à vida física, e não à vida espiritual, que Ele estava falando sobre esse mundo, sobre não morrer mais, sobre não ter mais agora um momento onde a nossa vida será ceifada aqui nesse mundo. Eles estavam como se dissesse o seguinte para Cristo: olha, nem Abraão e os profetas conseguiram eliminar o trajeto da morte. E agora o Senhor está querendo dizer que vai eliminar isso?
Eles que eram os profetas, eles que foram grandes homens, eles que realizaram grandes sinais. Eles não conseguiram mudar essa evidência. Agora vem o Senhor querendo dizer essas palavras para nós. É como se Ele dissesse assim: você é um Zé Ninguém. Eu sei de onde que você veio. Você é filho de carpinteiro. E você está querendo chegar aqui e dizer para mim que no seu ensino, nisso que você está falando, tem vida eterna? Nós não vamos morrer mais? Agora nós vamos ser imortais? Não. Abraão e os profetas, eles eram muito mais importantes que você. E eles morreram. Quem que o Senhor está pensando que é para poder falar algo como isso? Agora o Senhor está achando que pode mudar o trajeto da morte? Não, para com isso, Jesus. Vai com esse papinho para outro lugar. Meus irmãos, ainda que Abraão e os profetas, eles foram pessoas muito importantes na história da redenção do Evangelho, homens que apontaram para a chegada de Cristo Jesus, eles não puderam eliminar o curso da morte, mas houve um que triunfou sobre a morte, e esse homem se chama Cristo Jesus. Ele é aquele que triunfou, Ele é aquele que venceu a morte, Ele é aquele que é Deus, Ele é aquele que é o Senhor, Ele é aquele que tem poder, tem autoridade, Ele é aquele que pode nos livrar da condenação eterna. Cristo Jesus. Não há outro nome, não há outra causa, não há outro ninguém nesse mundo que possa fazer algo sobre a nossa vida, a não ser Cristo. Somente Ele, somente Cristo pode fazer o que nenhum homem nessa terra fez. Eu sei que existem pessoas que nós temos proximidades maiores. Talvez você tenha algum parente, talvez você tenha algum pastor, talvez você tenha algum amigo, algum parente, algo muito próximo a você. Não se engane, essa pessoa ela não pode te levar ao céu. Não se engane, essa casa de oração, esse templo, ele não pode te levar aos céus. Não se engane que eu possa te levar ao céu. Não se engane que nenhum de nós que está aqui dentro desse lugar aqui possa te levar ao céu. O único que pode nos dar um lugar com descanso eterno, livre da condenação do fogo eterno, ele se chama Cristo Jesus. É nele que reside autoridade, é nele que reside poder, é nele que está concentrado toda a vida, toda a expectativa do homem. Cristo e nada mais, somente Cristo. Então Jesus, ele é mais uma vez questionado sobre a sua natureza divina. E olhe comigo qual é a sua resposta que ele dá no verso 54 ao verso 56. Jesus responde a esses homens: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria, mas é meu Pai quem me glorifica. Vocês dizem, Ele é nosso Deus, mas nem o conhecem. Eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele a viu e se alegrou. Algo que me chama bastante atenção aqui é que Cristo, ele vai agora afirmar a sua glorificação, mas ele não diz, olha, eu sou Deus, eu sou o Senhor, porque eu tenho títulos, porque homens me reconhecem, porque eu faço parte do grande sinédrio, porque eu estou no meio dos grandes clérigos da época. Não. Ele vai dizer, olha, eu tenho autoridade, eu tenho poder porque é o Pai quem me glorifica. Eu o conheço, eu tenho intimidade com Ele, eu faço parte dEle, eu sou um só com Deus. Ele vai reafirmar a sua glorificação, porque é o Pai que concede a Ele toda a autoridade e poder. E algo que nos chama a atenção é que nos dias dos ministérios terreno de Cristo Jesus, ele nunca buscava glória para si mesmo. E ele devia, ele merecia essa glória, porque ele era Deus. Mas ele não faz isso, ele não busca para ele essa glória. Ele sempre, de uma maneira muito direta, aponta para o Senhor, ele aponta para Deus, ele deixa isso muito evidente. E durante todo o Evangelho, nós vamos encontrar Jesus, Ele mostrando que Ele é da família, que Ele tem um vínculo muito grande com o Pai, Ele o conhece em cada aspecto, em cada detalhe, e não só o conhece, mas Ele também o obedece. Tudo aquilo que o Pai fala ao Filho, Ele obedece, Ele transmite, e Ele traz tudo isso ao dia. Aí Ele está olhando para aqueles homens e estão dizendo, vocês
Vocês tanto se vangloriam, vocês batem no peito dizendo que são filhos de Abraão, que vocês são a herança prometida, povo santo, mas vocês nem conhecem a Deus, vocês nem sabem quem Ele é realmente. Vocês estão muito enganados, vocês estão totalmente longe do Senhor, mas eu o conheço, eu faço parte com Ele. Aqueles homens se vangloriavam de uma forma tão grande, eram exímios religiosos, batiam no seu peito, contavam vantagem como se eles realmente fossem filhos de Abraão, mas eles não conheciam Deus de uma forma sincera e verdadeira, eles não sabiam quem realmente era o Senhor. Meus irmãos, essa glória, ela fica muito evidente para aqueles que teve uma vez a sua vida transformada por Cristo, porque aqueles que foram feitos novas criaturas, eles conseguem com seus olhos da fé olhar para Cristo e enxergar com clareza. João capítulo 1 e verso 14 nos diz a respeito disso, que Ele é a glória, nele reside a glória. Só que algo que me chama bastante atenção nesse momento aqui do debate entre eles, é que Jesus ele não vai anular o fato desses homens trazer aquele título de filhos de Abraão. Ele não vai descartar isso, ele diz, olha, seu pai Abraão exultou com a expectativa da minha vinda. Ele não anula esse termo, e ele bem poderia anular, porque ele já tinha dito anteriormente que eles não eram filhos de Abraão, mas na verdade, eles eram filhos de Satanás, usados pelo inimigo, religiosos. Mas ele não anula esse termo, mas ele faz isso para mostrar para esses homens que eles não possuíam uma fé a qual Abraão possuía, e era necessário que eles tivessem. Jesus ele não anula esse termo para deixar evidente que era necessário eles ter essa fé, porque Abraão ele previu a chegada de Cristo, antes mesmo de Cristo ele aparecer, porque de uma forma que nós sabemos que no Antigo Testamento ele tinha uma visão muito limitada, eles não conseguiam entender quem era o Messias que viria, ele não sabia exatamente como seria em forma, em homem. Mas mesmo assim, com fé, Abraão, mesmo em meio a tanta obscuridade, em meio a um escuro incerto, mesmo em promessas que só poderiam ser cumpridas através de um Messias, ele deposita toda a sua fé em Deus, ele deposita toda a sua fé que esse Messias um dia viria e essas promessas seriam cumpridas. E Abraão, ele nos mostra uma fé tremenda no Senhor. E Jesus está olhando para esses homens e está dizendo, olha, vocês estão se intitulando como filhos de Abraão, mas falta isso aqui para vocês. Falta a fé que Abraão teve. Abraão nunca me viu, mas ele acreditava na promessa da vinda do Messias. Ele acreditava ao tal ponto a cumprir tudo que o Pai pedia. Vocês estão diante daquele que é a promessa. Vocês estão diante daquele que é o Messias. Vocês estão diante daquele que é o Senhor. E mesmo assim vocês não creem. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Jesus deixa muito evidente, o que falta para esses homens é fé. Quando nós olhamos então para o verso 57 ao verso 59, já partindo então para as nossas conclusões, nós vamos ver esses judeus então dizendo, olha, você não tem nem 50 anos. Como é que você quer dizer que você viu Abraão? É impossível, não tem como. Jesus então responde para ele, eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Antes mesmo de Abraão ser gerado, eu sou Deus, eu sou aquele que é antes do tempo, eu sou aquele que está na eternidade, eu sou Deus. Qual é a reação dos homens? Apanharam pedras e queriam de alguma maneira eliminar a Cristo. Não aceitavam a verdade, não aceitavam que Cristo, Ele era o Filho de Deus. Só que algo que nós temos aprendido aqui no Evangelho de João é que as pessoas que infelizmente ainda vivem em trevas, as pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Cristo Jesus, infelizmente, elas não têm a capacidade por si só de olhar para as palavras do Senhor e entender o que ela está falando.
Sabe por quê? Porque falta que o Espírito Santo do Senhor abra os olhos, abra o coração dessa pessoa, para que ela receba a palavra do Senhor, para que ela seja transformada, para que essa palavra ela germine, ela dê fruto, e então essa palavra de uma maneira muito intrínseca, ela penetre o coração dessa pessoa e faça dela uma nova criatura. Jesus está mostrando para eles, olha, por mais sinais e evidências que eu deixo para vocês, por mais sinais e evidências ao longo de todo esse debate que nós estamos aqui, vocês não têm a capacidade de enxergar a minha natureza divina, de me reconhecer como Deus. Sabe por que vocês não conseguem? Porque lhes falta fé. Vocês só me olham com olhos carnais. Vocês não conseguem me olhar com os olhos da fé. Vocês são bons religiosos, mas nunca foram filhos de Deus. Meus irmãos, Cristo, Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é o Senhor, e nós já vimos isso em vários momentos do Evangelho de João, porque João ele quer deixar de uma forma muito intrínseca, Cristo Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é o Senhor do Senhor. E algo que eu já tenho dito e eu vou continuar dizendo, Jesus ele só vai ser tocado, Jesus ele só vai ser pego, Jesus ele só vai ser levado à cruz no dia e no momento em que o Pai determinou. Se não for no momento onde Deus determinou a entrega de Cristo, isso não vai acontecer. Mais uma vez, os homens tentaram tirar a vida de Cristo, e o que o versículo nos diz? Mas Jesus se ocultou deles e saiu do templo. Ninguém consegue tocar no Filho de Deus se não for o momento de ser tocado. Jesus ele está mostrando aqui, eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu tenho poder. Se não for o momento que o Pai determinou, não tem homem nesse mundo que vai me tocar, não tem homem nesse mundo que vai fazer nada comigo, porque até o momento de eu ir à cruz, é eu que determino, sou eu que vou até lá, não é vocês que vão me pegar, sou eu que vou me entregar. Jesus é poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor do Senhor, e nós temos que entender isso, nós temos que descansar o nosso coração. Jesus ele nos deixa essa forte afirmação sobre o seu poder, sobre a sua autoridade, sobre a sua natureza divina, e nós jamais podemos esquecer que somente nele reside a autoridade para perdão de pecados. Ele é a resposta a um mundo caído e cheio de pecado. Somente Cristo, não há outro, não há nada. Jesus então, nesse momento final aqui, Ele não somente responde os seus críticos, os seus questionadores, mas Ele também revela quem Ele é. Ele é o Deus eterno, Ele é aquele que estava com o Pai antes de todas as coisas serem feitas. Ele é aquele que é antes do tempo, e Ele é aquele que oferece a sua vida para todo aquele que nele crê. Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é o Deus a qual nós servimos. Esse é o Deus que tem autoridade e poder para nos transformar como miseráveis pecadores em uma nova criatura. Assim como Davi, ele chama o nosso Deus de rocha e libertador. Agora vem Jesus Cristo, a plena revelação de Deus viva, uma rocha viva. E Ele vai então mostrar que Ele é o próprio eu sou. Ele é aquele que permanece para sempre. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Talvez em algum momento algumas pessoas podem tentar distorcer essa realidade da sua vida. Não permita, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis. Por fim, apenas 3 aplicações para nós guardarmos ao nosso coração. Eu acredito que se nós guardarmos pelo menos esses 3 pontinhos, de tudo isso que foi falado, nós vamos ser grandemente edificados e abençoados. Primeiro ponto que eu queria ver com vocês é, Jesus, Ele é muito mais do que um profeta. Ele é o Deus eterno. Talvez em algum momento da sua vida, você já ouviu falar assim, olha, Jesus ele foi um cara legal. Eles usam esse termo pejorativo, um cara legal. Foi bacana. Jesus ele foi um revolucionário.
Ele trouxe várias ideias, ele trouxe um princípio de paz, ele trouxe algo que foi interessante para a raça humana. Ele fez da religião um sentido, pois ele trouxe algumas normas, alguns padrões de vida, que foi suficiente para fazer com que o ser humano tivesse uma compostura. Talvez em algum momento você ouviu algo parecido com isso, mas ele não começou lá em Belém. Ele é o grande eu sou, Ele é antes do tempo, Ele é o Senhor do Senhor, e não há homem, não há nada que vai mudar a essência daquele que é Deus, daquele que é o Filho, daquele que é a autoridade para o perdão de pecados. Não há nada que vai mudar isso. Ele é o Senhor. Ter fé em Cristo Jesus é reconhecer a sua autoridade absoluta sobre a vida. Nós temos que ter essa fé em Cristo, ao ponto dele ser o Senhor das nossas vidas, dele ser aquele a qual rege e domina nossas vidas. Segundo ponto, guardar a palavra de Deus é ter a vida eterna. Meus irmãos, a obediência a Cristo, ela não é um peso. A obediência a Cristo, ela não é uma sobrecarga que nós temos. A obediência a Cristo não é um sacrifício, mas a obediência a Cristo é um caminho para a vida. Muitas pessoas às vezes gostam de dizer: poxa, mas você vai se tornar um cristão? Agora você vai viver tão limitado, você vai viver tão oprimido, você não pode fazer mais nada na sua vida. Não se engane. A maior prisão que pode existir no mundo é um homem acorrentado aos pecados, que vai nos levar devagarzinho ao inferno. Mas a maior liberdade que existe é um homem em Cristo Jesus, a qual ele é liberto de todos os seus pecados, e o céu é uma realidade como descanso. Aquele que guarda a palavra dele, experimenta do Deus eterno, aqui e agora, a sua salvação, pois Ele é a promessa, Ele é a vida, Ele é a palavra de Deus, a que vence a morte. Terceiro ponto e último ponto que nós vemos essa noite: conhecer Deus é honrar o Filho. Não há verdadeiro relacionamento com o Pai sem reconhecer o Filho. Não há verdadeiro relacionamento com o Pai sem conhecer quem é o Filho. Talvez em algum momento da sua vida você ouviu que se você for até o seu pastor e conversar bastante com ele e depositar a sua fé nele, talvez você pode receber essa salvação. Talvez você em algum momento da sua vida ouviu que você for até um padre, ou você for talvez a qualquer outra pessoa e depositar a sua fé nele, você vai poder receber a sua salvação. Mas se eu disser para você que é impossível você conhecer a Deus sem primeiro você conhecer o Filho, não há como nós termos acesso a um Pai, a um Deus eterno, sem primeiro nós passarmos por Cristo Jesus. Não há como nós sermos salvos sem nós passarmos pela cruz de Cristo. Somente Ele tem autoridade, somente Ele pode nos salvar. A religião, ela pode conhecer várias doutrinas, vários preceitos, várias coisas que talvez faça de você uma pessoa polida, uma pessoa exemplar na sociedade. Mas somente uma fé viva em Cristo Jesus é capaz de nos salvar e de nos levar aos céus. Essa noite, Cristo ele faz um convite ao seu coração. Ele não convida você para ser um religioso. Ele não convida você para você depositar a sua fé em um pastor que é falho, miserável, cheio de pecado. Essa noite, Cristo ele te convida, não para você simplesmente colocar uma Bíblia debaixo do seu braço, para você talvez ser melhor reconhecido no seu trabalho, para falar: olha lá que bacana, lá vem mais um cristão para a empresa. Hoje Cristo, Ele te convida para você ser um filho, não para que você chegue lá fora e fala:
olha que legal, eu me tornei um evangélico, agora eu estou bem. Não, Ele não te chama para isso, mas hoje Cristo te chama para você fazer uma entrega sincera e verdadeira, você abrir o seu coração diante dEle e falar: eu entendi, eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou falho, em mim não tem nada que possa me fazer ir aos céus, eu preciso dessa salvação, eu preciso do Senhor, eu reconheço, Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador, só Ele pode me salvar, só Ele pode me levar aos céus, somente Cristo pode transformar a minha vida. Cristo, Ele quer isso de você hoje. E se o seu coração em algum momento ardeu por essa verdade, se em algum momento você sentiu que você precisa fazer esse reacerto com Deus, hoje nós queremos orar com você. Não vá embora sem colocar a sua vida em ordem. Não vá embora sem pedir a Deus o perdão dos seus pecados. Não vá embora sem colocar a sua casa em ordem. Talvez por algum momento da sua vida o pecado falou mais forte. Talvez por algum momento as tentações foram grandes e você não teve força para lutar contra isso. Hoje Cristo te chama. Volta. Não perca mais tempo. O Senhor Jesus Cristo, Ele tem tudo preparado para poder te receber de volta. Está tudo organizado para você fazer parte de novo da família de Cristo. E você permanecer aí até o final. E no final disso tudo nós termos uma realidade que é morar no céu e ter um céu como lugar de descanso. Se você ficou com dúvida, se por algum momento o seu coração falou mais forte, não vá embora, permaneça. Nós queremos falar com você e orar com você. Que Deus nos abençoe. Amém.